Bom, como nós da BT Eletrônica dissemos anteriormente, a gente aconselha a escrever na tampa da fonte, ou em algum lugar da fonte que seja visível, qual é o defeito da fonte. Então a gente já sabe que essa fonte queima o fusível. Legal. Já tiramos os parafusos daqui, a fonte já está meio desmontada, a gente vai acabar de desmontar. Lembrando que você pode tentar consertar a fonte da sua maneira, mas nós da BT Eletrônica a gente prefere consertar de uma maneira que consideramos mais segura. Então a gente desmonta tudo. Nós cortamos o enforca-gato aqui, tiramos o terra e vamos isolá-lo. Nós vamos tirar a chave seletora e a chave aqui de energia, se for necessário, e vamos tirar o ventilador. Se você tiver uma parafusadeira, você faz isso em 20 segundos. Você já tirou alguns parafusos mesmo, não custa nada tirar o restante. Então, nós vamos tirando aqui os parafusos e vamos mostrar para você já a placa fora da parte metálica. Nós estamos desmontando, retirando aqui a fonte de dentro do gabinete metálico. E o bom é que a gente vai poder já testar o ventilador, né, o funcionamento do ventilador aqui, já fazer uma checagem visual. E a gente notou aqui que tem que colocar um fusível em paralelo aqui. Bom, não é bem isso que deve ser feito, isso não foi uma boa tentativa de conserto. Se o fusível queimou, alguma coisa aconteceu. Então tenta primeiro diagnosticar o que aconteceu antes de pegar e soldar um fusível em paralelo a ele. Porque colocaram o fusível em paralelo e o fusível também queimou. Outra coisa, aqui são os fios que vão para a tomada. Ao invés da gente remover os fios da tomada, como a tomada é de plástico, um plástico um pouco delicado, a potência do ferro de soldar muitas vezes deixa o pino da tomada solto. Então nós vamos remover da placa de circuito impresso. Antes de remover, anote na placa qual é o fase e qual é o neutro, qual deles você está removendo, que é para quando você for colocar de volta, você não inverter a fase com o neutro. Por que é importante manter a fase e o neutro nas posições certas, originais de fábrica? Porque o fusível é ligado sempre na fase. Então, para você manter a proteção do fusível nesse circuito, ele tem que estar ligado na fase. Que pode ser o fio preto ou o branco, tá? Cada fonte tem o seu próprio padrão. Já tiramos a fonte de dentro do gabinete metálico dela. E nós já sabemos que essa fonte está com o fusível queimando. Então, nosso diagnóstico, a nossa suspeita, é que tem algum componente em curto. Então, nós vamos começar medindo os componentes do primário. Os componentes do primário, como a gente já explicou nos outros capítulos, é facilmente identificável, né? O primário ele tem uma separação, aqui é o primário, aqui é o secundário. Então, vamos começar medindo os componentes do primário. Se você tiver alguma dificuldade, você pode começar medindo pela parte do próprio componente. Então, os primeiros componentes que a gente vai medir, a ponte de diodo, em seguida os capacitores, em seguida os transistores de regulação, de oscilação, que ficam embaixo desse dissipador, colados nesse dissipador. É conveniente que a gente continue medindo algumas outras coisas que eu vou mostrar para vocês em seguida. Então, coloca o multímetro aqui na parte para ele bipar, pega as pontas de prova e vamos começar as medições. Bom, estamos com o multímetro para bipar, ele vai indicar se tem algum curto-circuito. Então eu vou começar medindo os diodos que estão nessa parte aqui, tá? Cada circuito de fonte ATX é diferente, então a parte do diodo, a parte dos transistores de oscilação pode estar um pouquinho diferente o posicionamento aí na tua fonte. Vamos medir agora os diodos aqui então. Então para o multímetro está para bipar, não bipou no primeiro, não bipou no segundo, não bipou no terceiro, não bipou no quarto. Pode acontecer às vezes, como os capacitores ficam meio que em paralelo ou em série com o diodo, pode acontecer do multímetro carregar o capacitor. Então ele vai fazer mais ou menos algo assim e para. O que não pode acontecer no teste é ele ficar com apito constante. Você viu que ele acionou aqui, ele deu uma bipada curta
e em seguida parou de bipar. Então não pode ficar bipando constantemente. Se bipar constantemente é porque está em curto. Em algumas fontes ATX pode ser que não tenha os diodos retificadores, os 4 diodos retificadores da maneira como tem aqui. Pode ser que seja um componente como esse. Esse componente é uma ponte retificadora. Internamente ele tem os 4 diodos aqui dentro. Apesar de só ter 4 terminais, ele já tem os 4 diodos aqui dentro. Para medir se tem algum deles em curto, é simples. Você pode medir tanto no circuito, como no caso aqui, fora do circuito. Então você coloca uma ponta no primeiro terminal e mede os outros terminais. Não bipou, vai para a segunda terminal, mede os outros terminais. Vai para o terceiro, mede o último terminal. Não bipou nenhum deles, significa que nesta ponte retificadora nenhum diodo está em curto. Nós já medimos os diodos retificadores e já percebemos que nenhum deles está em curto. Então vamos ver se os capacitores do primário, que são esses dois aqui, se algum deles está em curto. Lembrando que se tiver em curto, vai queimar o fusível. Esse pequeno bip foi porque o multímetro carregou o capacitor. Então ele dá uma pequena bipada e para. Este capacitor não está em curto. Se estivesse em curto, seria um bip contínuo. Eu vou para o segundo capacitor. Carregou o segundo capacitor com 9 volts, que é a voltagem da pilha que eu estou usando no meu multímetro, e parou o bip. Ele não está em curto. Se ele estivesse em curto, o bip seria contínuo. Se tivesse outros capacitores no primário, eu iria medindo cada um deles. Nesta fonte tem 2, o normal é ter 2. Lembrando que esses testes que eu fiz nos capacitores e todos os testes que eu estou fazendo são feitos com os capacitores descarregados. Como essa fonte aqui está parada há mais de 2 meses, os capacitores todos descarregaram e eu posso medir à vontade, porque eu não liguei ela na tomada depois de 2 meses. Se eu tivesse ligado ela na tomada, ou se ela tivesse sido ligada da última vez há 2 ou 3 dias, eu teria que usar um equipamento da BT Eletrônica ou achar uma outra maneira de descarregar todos os capacitores. Caso contrário, eu corro o risco de queimar o meu multímetro e de eu tomar um choque. Nós vamos mostrar como é que você vai descarregar esses capacitores numa outra fonte. Continuando a sequência de testes, nós já testamos a ponte retificadora e os capacitores e ainda não detectamos nada em curto. Então agora nós vamos testar os transistores chaveadores aqui do primário. Dá para testar aqui por cima, mas é mais fácil testar pela parte de baixo aqui da placa. E é fácil de identificar porque cada um deles tem 3 terminais e são 3 chaveadores no caso desta fonte aqui. Então vou medir se estão em curto. A primeira não deu nada. Esse bip é normal, ele carregou algum capacitor que está ligado em paralelo com esse transistor aqui. Vamos para o segundo. Nada. Agora vamos para o terceiro. Acho que encontramos. O componente que nós vamos medir, que a gente detectou que está em curto, no caso, pode ter mais coisas em curto, mas o que a gente detectou que está em curto é este aqui. Então, esse aqui. Eu vou medir ele para vocês, para a gente confirmar. Os outros 2 terminais não estão em curto. Estão em curto só esses 2. Não é um curto provocado por solda, como você pode ver. É o próprio componente que está em curto. Então agora nós vamos mostrar uma técnica para vocês, onde a gente vai isolar o terminal do componente em relação à trilha. E aí nós vamos ver se a trilha está com problema, ou se é o terminal, ou se é, no caso, o componente que está com problema. Nós tiramos a solda de um dos terminais do componente e deixamos o componente bem no meio da ilha, para ele não encostar em nenhum lugar da trilha. Então, nós vamos testar agora
se é algum componente que está nessa trilha que está em curto, ou se é o próprio componente que está em curto. Então vamos lá. Eu posso medir em algum ponto da trilha. Então vou pegar esse ponto aqui de baixo em relação ao pino do meio. Não bipou, certo? Não deu bip nenhum. Agora eu vou pegar o terminal em relação ao pino do meio. Terminal desse transistor em relação ao pino do meio. De novo, da ilha para o pino do meio não tem curto nenhum. Da trilha, no caso, para o pino do meio, não tem curto. Então não são outros componentes que podem estar provocando esse curto-circuito. É esse componente mesmo, ó. Ele está em curto. Nós vamos remover ele, só que ainda pode ter outros componentes que provocaram a queima desse componente aqui, que provocaram que ele entrasse em curto. E nós vamos mostrar como testá-los em seguida. Identificamos então que esse transformador ele tem duas saídas. Uma das saídas é do 5 volts standby, a outra saída vai para o CI. Pode ser uma tensão qualquer, esse CI controlador ele tem uma tensão própria, não precisa ser 5 volts. Se o CI funciona com 7 volts, é essa tensão que o transformador vai dar para ele. O que importa não é, nesse momento, não é saber a tensão. A gente quer saber se tem curto em algum outro lugar da saída, após a saída desse transformador. Então nós vamos medir a saída do transformador em relação ao terra. Então a gente já coloca a ponta de prova aqui no conector, no terra. Em qualquer um dos terras, porque eles são comuns. Então a gente coloca aqui. Com a outra ponta, a gente verifica onde que está os 5 volts standby aqui no conector. Por acaso é um fio roxo, ele fica sempre na mesma posição e você vai achar a pinagem desse conector na parte final do nosso curso. A gente vai identificar cada pino aí para vocês. Então, ligamos aqui. Por acaso o pino é roxo, tem um fio roxo. Pode ser de outra cor, depende da fonte. Cada fonte usa uma cor própria. Então, a gente segue o fio roxo, chegamos aqui, nessa parte do circuito, olhando por baixo, vemos que ele vai para cá, nesse diodo. Então, a gente mede em relação ao terra, aqui, nesse diodo, ele deu um pequeno apito, carregou algum capacitor e parou de apitar. Então, esta parte não está em curto.